as tertúlias, particularmente, nós iniciamos com a oração de São Francisco, o patrono da Academia Cristã de Letras, e peço a gentileza da acadêmica Frances de Azevedo lê-la. Oração da paz, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Muito obrigado, Francis. Como de praxe, eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Nós denominamos aqui o Minuto Acadêmico, que é apenas uma leve reflexão, né? E eu trago aqui agora um pensamento do Mário Quintana, que acho que nenhum de vocês conhece, né, o Mário Quintana. O Mário Quintana, ele era gaúcho, né, de Alegrete, ele morreu com 88 anos, ele foi jornalista, ele foi poeta, foi tradutor, ele foi realmente um dos maiores escritores, principalmente poetas do século XX. Ele recebeu homenagem da Academia Brasileira de Letras em 66, em 67 ele recebe o título de cidadão honorário de Porto Alegre. Nos anos 80, ele recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, e não obstante toda a sua importância, ele concorreu 3 vezes na Academia Brasileira e as 3 vezes não entrou. Ele recebeu também títulos de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unicamp e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu quero deixar aqui uma frase de Mário Quintana que diz o seguinte: a amizade é uma espécie de amor que nunca morre. Então, essa frase eu dedico a todos os confrades e confreiras da nossa academia. Muito obrigado. Que a nossa amizade se manifesta nesse amor também. E por que eu escolhi essa frase? Porque no dia 20 desse mês, nós comemoramos o Dia do Amigo, e no dia 30 desse mês, comemoraremos o Dia Internacional da Amizade. Então, com essa frase, eu encerro o Minuto Rotário e passo agora a uma pequena apresentação do nosso palestrante. Eu peço que desligue os microfones, por favor, que passe uma pequena apresentação do nosso querido confrade Guido Arturo Palomba. A Academia Cristã de Letras, ela serve para unir pessoas. Eu acabei de escutar aqui agora que a última vez que o nosso confrade Savioli encontrou com o nosso confrade Guido Arturo Palomba foi na formatura, porque ambos são da mesma turma da Faculdade de Medicina de Santos. E ambos, coincidentemente, são da Academia Cristã de Letras também. O Guido, ele se formou em 1974 e ele fez psiquiatria, e dentro da psiquiatria, a psiquiatria forense. O Guido, ele tem, obviamente, título de especialista nessa área, né? Mas o Guido ganhou projeção e renome nacional no campo da psiquiatria forense. Haja vista que não é difícil, quando acontece algum caso escabroso de assassinato, que vai à mídia, né? O Guido sempre é convidado a se manifestar tecnicamente, às vezes em noticiários de televisão. O Guido também ele foi diretor científico aqui no Brasil da Bristol Medical Journal, na edição da língua inglesa. Ele tem atuado durante décadas como diretor
cultural da Associação Paulista de Medicina. Ele foi cofundador do Museu de História da Medicina, na própria Associação Paulista de Medicina. É o curador da Pinacoteca, uma belíssima pinacoteca. Para quem não conhece, vale a pena conhecer. E ele, desde 88, sucedendo ao grande Duílio Crispim Farina, ele é o diretor também do suplemento cultural da Associação Paulista de Medicina. O Guido Arturo Palomba, ele foi vice-presidente e presidiu a vetusta Academia de Medicina de São Paulo por 2 mandatos. E eu poderia dizer para vocês, retribuir o que ele falou, a Academia de Medicina de São Paulo se tornou realmente a Academia de Medicina de São Paulo a partir de 2004, quando o Guido Arturo Palomba fez uma obra monumental de reestruturação da academia, sintetizada no seu atual estatuto. Ele pertence a diversas entidades, né? Vou citar algumas aqui: a Academia Paulista de História, na qual o nosso insigne presidente da Academia Paulista de História está aqui presente, que é o nosso confrade Luiz Bertelli. O Instituto de História Geográfica de São Paulo, Instituto Histórico e Geográfico General de Sorocaba, a Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Artes e Letras, foi membro fundador, o Clube Machado de Assis, Clube dos 20 Irmãos Amigos, a International Academy of Law and Mental Health, a Ordem Nacional dos Escritores, a Sociedade Brasileira de História da Medicina, onde ele foi cofundador, e também ele é irmão remido da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Guido, ele, além dessas atividades, ele é palestrante, né, frequentemente convidado a dar palestras, já deu na Academia de Polícia Militar, na Associação Paulista de Medicina, na Ordem dos Advogados do Brasil, e na Escola Superior de Guerra, e assim vai. Ele publicou diversos artigos, aliás, dezenas e dezenas de artigos e vários livros. Eu vou citar aqui alguns, né? Ele escreveu mais de 250 artigos entre científicos e culturais. Ele é de sua lavra Noções Básicas de Psiquiatria Forense, uma obra que marcou a especialidade no Brasil, que é o Tratado de Psiquiatria Civil, Forense Civil e Penal, que é dele, de 2003. Dicionário Biográfico da Psiquiatria e da Psicologia, Homicídio, Crime e Rei, em coautoria, a obra 7 de Março, que é da Academia de Medicina de São Paulo. Ele também é um historiador da Academia de Medicina de São Paulo, escreveu a monumental obra chamada História da Academia de Medicina de São Paulo, 2013. Perícia em Psiquiatria Forense, Insana Furens, Casos Verídicos de Loucura e Crime, e recentemente publicou a obra Decadência da Psiquiatria, a qual eu tive o privilégio de lê-la há pouco tempo. Fora isso, ele participou como autor ou coautor de diversas obras históricas, como os 450 anos de História da Medicina Paulistana, a Associação Paulista de Medicina, 75 anos, Acervo da Pinacoteca da Associação Paulista de Medicina, e também a MB 60 anos, e Conquistas e Desafio dos 80 anos da Associação Paulista de Medicina. O nosso querido e muito ilustre confrade intelectual Guido Arturo Palomba, ele é o terceiro ocupante da cadeira número 33, que tem por patrono Juscelino Kubitschek de Oliveira, e ingressou no nosso sodalício em 10 de fevereiro de 2001, portanto, há 21 anos na nossa entidade. Com essa modesta apresentação, Guido, eu passo a palavra a você, vou tentar compartilhar aqui primeiro. Engraçado que eu não sei se eu descompartilhei ou não? Não. Não? Então, espera um pouquinho que eu não consegui descompartilhar aqui ainda. Está entrando aqui o rosto de uma outra pessoa. Eu não sei por quê. Viu, Guido? Acontece com todo mundo essas dificuldades. Não, é normal.
É normal. É que eu, a Vanderly, ela está apresentando, então tem que tirar a apresentação da Vanderly. mas eu não pedi para apresentar nada. A Vanderly, acho que apertou a apresentação, ela que está apresentando. Vanderly, então, Clica no verdinho, Vanderly, ali embaixo. Hélio, você pode parar a apresentação dela, você como host. como é que eu faço? Clicando lá em cima. Eu não estou conseguindo O ampliar minha cabeçalho tela. de cima. Agora eu acho que foi. Então eu vou compartilhar a tela. Isso, eu vou pedir antes, Guido, que todos desliguem o microfone. Vamos ligar só no final, por gentileza. Mas antes de compartilhar a Claro. tela com vocês, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer as suas palavras, meu caríssimo Hélio Beliomini, presidente, as palavras elogiosas, e queria registrar a presença de uma pessoa que me deixou extremamente emocionado quando eu vi aqui entre os presentes, que é o mestre Adelino Ângelo e La Salete Magalhães, que estão no Porto. Adelino Ângelo é hoje o maior pintor vivo europeu. Então, eu faço aqui as minhas saudações ao mestre Adelino Ângelo e La Salete Magalhães, que são glórias vivas da pintura mundial. Eu vou compartilhar a tela para tentar fazer a minha apresentação com vocês. Espera um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver se... Aí, pronto. Vocês já estão vendo. Estamos vendo. Então, Não é? eu peço... Então, Pois não. Não, só para todo mundo desligar o microfone. Pode seguir, desculpa, perdão. Pois não. Então, muito bem. Então, a nossa apresentação, que será rápida, ela chama-se Arte Loucura, que é um desafio falar sobre arte loucura. Mas este piano, ele está num lugar deveras simbólico. Ele está na capa desta apresentação, Arte Loucura, e é deveras simbólico porque ele se encontra no Hotel Dieu de Paris, que fica ao lado da Notre-Dame. Ele era um hotel que abrigava doentes mentais, onde teve a Revolução dos Loucos, da qual eu vou falar daqui a pouco. E, recentemente, antes da pandemia, eu fui fazer uma visita para ver se havia algo ainda dos alienados mentais daquela época da Revolução Francesa, e logo quando eu entro, eu vejo esse piano e acho extraordinário. Um piano pintado, é música e arte. E não tinha ninguém num saguão grande. Lá o Hotel Dieu virou uma dependência da Faculdade de Paris. E eu pergunto para o porteiro, eu falei, puxa, mas de quem é esse piano? O que ele faz aqui? E achei significativo, porque lá foi uma casa de loucos. Eu pergunto, ele fala, não, esse piano fica aí. Eu falei, mas é decorativo? Sim, mas tem um louco, segundo as palavras dele, tem um louco que vem aqui todas as tardes, às 4 horas da tarde, toca esse piano e vai embora. Eu achei aquilo lá extraordinário e também fui embora e fotografei. Bom, pois bem, então vamos começar arte e loucura. E nada mais estimulante do que definir arte. Tentar, porque esse tema é dos mais controvertidos e envolve conceitos subjetivos, porque penetra-se no mundo do belo, objeto formal da filosofia estética. Muitos filósofos definiram o belo, e os seus conceitos propostos estão
a depender da época em que tais definições foram cunhadas. Por exemplo, Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, ele dizia que o belo é um acordo harmônico entre a forma e o conteúdo, a exigir ordem e proporções. Essa concepção das proporções e da ordem, como dados objetivos do belo, perdurou mais de 2 milênios, considerando que vigeu, no mínimo, até o final da Idade Moderna. E o apogeu se verifica nas artes renascentistas, século XIV, XV e XVI, e o símbolo deste tipo de definição do belo, não é? Que é o acordo harmônico entre a forma e o conteúdo, a exigir ordem e proporção e proporções. O símbolo é o homem vitruviano. O homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Ele é todo cheio de proporções, né? A cabeça é 1/8 do corpo, um palmo são 4 dedos, um côvado que vai do dedo indicador, da ponta do dedo médio até o cotovelo, são 6 palmos. Mas o mundo dessa época de Da Vinci, ele caminhou e vieram as concepções heliocêntrica com Copérnico. Cristóvão Colombo descobriu a América, a prensa e o primeiro livro, não é? A marcha da humanidade chega à idade contemporânea, que se inicia com a Revolução Francesa. Eu estou sempre a passos largos, porque o nosso tema ele tem uma série de implicações. O marco principal, com todo respeito a todos os eruditos que se encontram nessa sala, o marco principal da Revolução Francesa não foi Napoleão Bonaparte. Pois Napoleão Bonaparte é um general que se iguala no gênero a outros tantos grandes guerreiros conhecidos na história. Júlio César, Gengis Khan, o destruidor mongol, Alexandre o Grande, Saladino, Cipião o Africano, que venceu o imenso Aníbal. A figura que marca a Revolução Francesa é Philippe Pinel. Philippe Pinel, que na virada do século XVIII para o XIX, ele desacorrentou os loucos que se encontravam enclausurados em Bicêtre, separando-os das demais figuras da miséria. E, curiosamente, Pinel foi médico de Napoleão Bonaparte. Vamos relembrar um pouquinho como viviam os loucos naquela época. Eles eram colocados em naus, as famosas naus dos loucos, e eram desembarcados em ilhas, em lugares desertos, porque loucura era possessão demoníaca, e ninguém quer o diabo por perto. Então, eles desembarcavam longe. E quando isto acabou, não é? Quando isso acabou de pôr doente mental e desembarcar em lugares longínquos, melhor sorte eles não tiveram. Eles ficavam acorrentados. Tomate seco e pimenta calabresa. Por favor, tem alguém com o microfone aberto. Por favor, desligar o microfone. Obrigado. Eles ficavam acorrentados. Olha, estas são imagens, são bicos de pena de livros raros, que esses doentes mentais, de fato, eles existiram desta forma. É um livro de Morel, de 1850. Olha como eles ficavam. Esses indivíduos viveram, não é? Olha, as correntes... Isso daqui está no museu na cidade de Gel, na Bélgica. Era como os doentes mentais chegavam, acorrentados, não é? E, bem, passado esse período,
depois do Grande Pinel e da Revolução Francesa, pouco tempo depois, os pintores, a arte também se liberta daqueles grilhões, das proporções, do tamanho e das formas, e os paradigmas mudam, e vem o impressionismo. Já não é mais o clássico, e vem o fauvismo. Eu estou sempre a passos largos. O cubismo, o surrealismo, o concretismo, a pop art, a op art, optical art, que se olha parece que as coisas se mexem. O primitivismo e tantos outros movimentos. Assim, no mundo contemporâneo, o conceito de belo aristotélico, da ordem e das proporções, já não mais corresponde aos cânones da beleza. Para não ficar aqui a esgrimir doutrinas, entrar nos senões e nos talvezes, vamos direto ao ponto. Quem melhor definiu o belo contemporâneo foi Immanuel Kant. Assim, Immanuel Kant, ele definiu o belo assim: o belo é o que satisfaz a imaginação, sem entrar em desacordo com as leis do entendimento. O belo agrada sem conceito. Immanuel Kant. A definição que se queira dar da história das artes, extrai-se o primeiro fato objetivo, qual seja, a arte é a expressão de um determinado tempo. Assim tem-se a arte, né? A arte é a impressão de um determinado tempo. Assim tem-se a arte rupestre, a arte dos gregos, da Renascença, a contemporânea, ou seja, a arte varia conforme o artista vai variando dentro das suas circunstâncias, gestos, segundo os países em que vive e naquela época dada de sua história. Bem diferente da ciência. A ciência, que é objetiva, e por isso ela é impessoal e universal. Se existe uma arte grega, uma francesa, uma italiana, a ciência não é de nenhum país nem de século algum, precisamente porque o cientista tem por ofício demonstrar a natureza como ela é, ou seja, conformar o mais exatamente possível o seu psiquismo com a natureza. O artista, exatamente o contrário. Ele capta a natureza para reformá-la segundo as suas concepções. O artista vê a realidade não como ela é, mas como ele, artista, é. Em outras palavras, a ciência constata, acha, descobre o que é. E o artista inventa, produz, cria o que realmente não é. Apenas aqui um dado. As crianças do ensino fundamental de hoje estão em condições de corrigir e exceder os maiores sábios da antiguidade, ao passo que jamais artista sério terá a pretensão de igualar Rafael, Caravaggio, Sorolla e Bastidá. A razão disso é que os resultados da ciência, uma vez formulados, podem ser transmitidos e acumulados na espécie, ao passo que a arte não progride senão no indivíduo. O gênio artístico nasce e morre com quem o possui.
e como a virtude deixa após si apenas belos exemplos. Sobre a obra de arte, ela é sempre fusão do real com o imaginário. O artista idealiza o real que vê e realiza o real que sente. Da Vinci dizia: o fim da pintura é representar a alma. E olhem que belíssima representação da alma. Esse é o fim da pintura, representar a alma. E olha que belíssima, e aqui eu rendo homenagem ao meu querido mestre Adelino Ângelo, que se encontra nesta sala, que nos dá o prazer da sua presença. Este é o autorretrato do mestre Adelino Ângelo. É Adelino Ângelo pintando a si mesmo. O fim da pintura é representar a própria alma. Olha que beleza de quadro, é ele pintando em Paris. Bem, muito bem. Falado isso, vamos ao tema da palestra. A loucura é fonte inspiradora da arte? Repetindo, por ênfase. A loucura é fonte inspiradora da arte? Antes de responder, vamos lembrar alguns loucos egrégios. Francisco Goya, epilético e depressivo. Vou lembrar artes em geral. Machado de Assis, epilético. Van Gogh, psicose epilética. Edward Munch, depressão e agorafobia. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Munch, esse aqui, desculpe. Ernest Hemingway suicidou-se. Caravaggio, condutopata. Schumann, psicose epilética. Nijinsky, esquizofrênico. Ora, grandes loucos e grandes artistas. E as perguntas continuam. Existe uma arte própria dos alienados mentais? A loucura estimula a produção artística? Resposta. Eu vou fazer a pergunta por ênfase. A loucura estimula a produção artística? Resposta. Não, nunca e de forma alguma. Tanto se tomarmos o belo na acepção de Aristóteles, que exige ordem e proporções, quanto na contemporânea de Kant, que diz que o belo é o que agrada sem conceito. Existe a crença em algumas pessoas de que, se estivermos perto do descontrole, da loucura ou da infantilidade, estaremos sendo criativos. Não é verdade. Estaremos sendo apenas descontrolados, loucos e infantis. E por quê? Vem outra pergunta. Não pode ser arte a que produz o alienado mental, já que o belo agrada sem conceito. Resposta. Porque a medicina sabe que a doença mental ataca violentamente o pensamento, o sentimento, a intuição e a senso-percepção, separada ou conjuntamente, em suas mais variadas possibilidades. E nesse estado de loucura, o paciente não cria nada de valor. Então nasce nova pergunta. E todos aqueles loucos egrégios citados aqui
Gênios consagrados e imortais que deixaram obras extraordinárias para a humanidade e padeciam de graves transtornos mentais. Como explicar essa aparente contradição? É muito fácil. É muito fácil. Nenhum deles, em verdadeiro estado de ruptura com a realidade, produziu algo que tenha ficado para a história como sublime. Nessas horas estiveram recolhidos, ensimesmados em suas doenças ou em suas individualidades mórbidas, sem criar nada. Agora, na saída do episódio doentio, ou em estado de acalmia, com essas doenças que sofriam não eram constantes e nem cíclicas, elas não são constantes, a não ser em Nijinsky. Elas evoluíam por surto, fora dos períodos agudos, criaram muito e criaram como gênios que foram. Então, eu estava falando que os doentes mentais, eles só conseguem produzir em estado quando eles saem do surto psicótico ou eles saem da sua doença. Nos períodos agudos da doença, eles não criam... Boa, agora deu. Então, estava Nijinsky, eu vou. Nos períodos pós-episódio agudo, eles conseguem criar e grandes obras, como, por exemplo, esta de Van Gogh, no asilo de Arles. Ele estava internado, ele não fez nada quando ele esteve internado. Ele só conseguiu fazer na saída do episódio psicótico agudo. Ele faz isso que é o asilo, não é? Depois ele tem esse quadro maravilhoso que é o Banco de Pedra, que esse faz parte do MASP de São Paulo. É lindo esse quadro, e ele até mostra, isso vendo de perto, naturalmente, ele mostra aquele espírito dos manicômios, dos asilos. É extraordinário, né? Bom, mas, pois bem, em outras palavras, né, esses eram artistas. Eles tinham o gênio dos artistas, mas também eles eram doentes. A doença não lhes acrescentou nada. Ao contrário, somente tolheu durante momentos preciosos de suas vidas o que eles tinham de melhor, que era a genialidade estética. Agora, quando o homem comum adoece mentalmente, muitos são internados em hospitais psiquiátricos e eles produzem esculturas, telas, desenhos e participam da arteterapia, ou seja, a terapia pela arte. Isso é arte? Isso é arte? Absolutamente não. Tal resposta é unanimidade entre os estudiosos da matéria, né, como, por exemplo, Nise Silveira, o imenso Osório Taumaturgo César, o primeiro que criou a arte dos alienados mentais, a arte-terapia, na verdade. Quem quer estudar a arte dos alienados tem obrigatoriamente que passar pelo livro de Osório César, A Expressão Artística nos Alienados, que é uma raridade, mas é extraordinário. E também não esquecer do livro de Hans Prisorne, A Expressão, esse talvez seja o primeiro de todos. Bem, nada do que o doente mental produz é artístico, na acepção exata do termo. Somente o será se tiver, de fato, o gênio puro do artista, ainda que seja louco. E suas obras somente serão de arte se forem produzidas fora do período agudo da doença. E quem fará a distinção entre o apenas doente mental que pinta e o pintor doente mental? Aí entram dois fatores extremamente importantes: os críticos de arte e, de modo determinante, o mercado de arte. Bom, pois bem, eu estou terminando e vou terminar fazendo uma apresentação de 3 slides, 4 slides,
4 slides que eles foram para mostrar para os presentes como o mercado de arte é doido. Doido ou qualquer outro sinônimo que o defina. É doido. Então, eu vou fazer uma espécie de uma provocação, mas, na verdade, eu vou trazer, entre essas 4 próximas publicações, um desses quadros, eu vou projetar 4 imagens. Um desses quadros, ele foi vendido na Sotheby's, em Nova York, por 150 milhões de dólares. Certo? Vou repetir. Foi vendido por 150 milhões de dólares. Então, eu vou pôr este quadro entremeado entre 3. Um de um doente mental e 2 de pichadores. Então, são 4 quadros. Um vendido por 150 milhões de dólares para os americanos, que estão ávidos de coisas novas, mercado de arte, e 3, um de doente mental e 2 de pichadores. E depois, no final, eu vou pôr os 4, e os senhores escolham ou apontem para... apontem aquele que acham que foi vendido por 150 milhões de dólares. Eu vou projetar os 4. Primeiro, um de cada vez, e depois os 4 juntos para vocês escolherem. Então, esse é um. Vou projetar o outro. Esse é outro. Vou projetar o outro. Vou projetar mais um. Agora, vou pôr os 4 juntos. 150 milhões de dólares. 2 pichadores e outro doente mental. Escolheram? Cada um faz a sua escolha individual. O resultado, este aqui foi vendido por 150 milhões de dólares. Jean-Michel Basquiat. Os outros 2 eram pichadores e esse de uma doente mental, a Louise. Este quadro é para encerrar. É do Zé Antônio da Silva, e ele coloca aqui é um autorretrato, ele é consagrado, o Zé Antônio da Silva, e ele coloca: o verdadeiro artista tem loucura. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom, Guido, muito bom. Muito bom, muito bom. Valeu. Muito bom. Realmente, uma apresentação maravilhosa, Guido. Eu acho que acho que se fizesse uma enquete para nós, quanto nós daríamos para qualquer um daqueles quadros, eu não sei se chegaria a R$100, mas de qualquer maneira, realmente é uma loucura o mercado da arte. Enquanto você ia apresentando, eu vi aqui vários comentários e vários participantes aqui, né? E inclusive da Cristiane Carbone, que é a nossa artista aqui também da academia, enfim, várias pessoas aí. Mas eu queria, antes de passar a palavra para fazer perguntas e comentários, eu queria dizer que nós estamos numa reunião magistral, e essa reunião magistral se deveu ao Guido, a importância que o Guido tem. Nós chegamos à nossa sala hoje com 51 participantes, e a nossa reunião está sendo transcontinental, desde do nosso pintor lá na Avelino, lá em Portugal, né? Temos gente aqui de Campinas, gente do Mato Grosso, do Sul, enfim, de vários lugares aí. Algumas pode ser que eu nem sei de onde são. Temos de Campinas também, como eu falei, e assim por diante, né? Então, Guido, você realmente fez com que esse pessoal se aproximasse dessa tertúlia e nós somos gratos a você. Então, agora, eu, como sempre, para que nós sejamos objetivos,
eu vou pedir àqueles que querem se manifestar, ou fazendo perguntas ou comentários, levante a mão ou apontem o íconezinho aqui. Já peço desculpas, porque nós temos mais de uma tela aqui, então pode ser que eu não consiga ver todos, mas então eu vou começar aqui. Cristiane, primeiro, que eu vi. Alguém quer fazer algum comentário? Depois a Raquel Naveira, depois a Cristiane Carbone, depois o Dr. Bertelli. Então, vamos começar com Thaís, Raquel, Cristiane, o Bertelli. Depois dessa sequência, abriremos a palavra novamente para outras pessoas. Tá ok? Então, vamos lá. Thaís, habilite o microfone. Boa tarde a todos. Inicialmente, parabéns ao nosso presidente, confrade doutor Hélio, pelo minuto acadêmico, especialmente por abordar a celebração de uma data tão importante que é a amizade. Parabéns também à doutora Francis pela inspiradora recitação da oração. E agora vamos falar em poesia e congratular o nosso palestrante. Parabéns, confrade doutor Guido, pela estupenda explanação, que tocou a nossa alma e o nosso coração. Parabéns por homenagear o mestre Adelino Angel, exibindo exuberante pintura. Enfim, parabéns por abordar com maestria e tamanha desenvoltura a temática Arte e Loucura. Magnífica feitura. Um abraço, Thaís Bizarria. Parabéns. Muito bom, Thaís. Obrigado. Quero agradecer, depois no final agradeço, mas muito obrigado, lindo, lindo, lindo. Meus parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Diretamente de Campo Grande, Raquel Naveira, por favor. Boa tarde a todos os amigos e confrades presentes, já nos parabenizando a todos pelo Dia da Amizade amanhã. E foi muito esclarecedora essa palestra do Dr. Guido Palomba, que realmente nos mostrou essa questão da arte, da loucura. E eu vim trazer o nome de um outro grande artista, que é um exemplo de arte e loucura, que foi o Antonin Artaud, no teatro. Ele tornou-se assim uma espécie de alguém que desertou de si mesmo, né, nesses transes, nessa loucura, nessa incompreensão. E é interessante que um ator aqui do Mato Grosso do Sul, que foi o grande Rubens Correia, ele encarnou no teatro a personagem Antonin Artaud, numa peça que foi muito celebrada e em que apareciam, no fundo, os gritos, as vozes lancinantes do próprio Artaud. E lembrar a figura do Dr. Ferdieri, que foi quem acompanhou o Artaud, procurando lhe dar assim, um tratamento mais humano. E, enfim, esses surtos, mas seguidos daqueles momentos de acalmia, que é onde vem todo o gênio, toda a personalidade genial do artista. Então, eu quero registrar aqui, assim, a profunda compreensão e compaixão pelos artistas loucos e pelos loucos artistas. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Palavra agora para, eu acho que é Cristiane Carbone, por gentileza. Exato. Boa tarde a todos os confrades. Boa tarde, doutor Hélio. Quero cumprimentar a todos, especialmente o doutor Guido Palomba, por essa excelente palestra falando da arte e da loucura. Eu quero deixar registrado que eu tenho uma obra na Pinacoteca da Academia Paulista, Associação Paulista de Medicina, uma obra que chama-se Hospital Santa Catarina, e como é fascinante falar da arte, não só da pintura, mas do artista nas diversas expressões, como na música, no teatro,
e o quanto é difícil separar o real do ideal, né? Como falou, a medicina e a ciência, ela trata do real, e o artista trabalha sempre com o imaginário, né? Eu costumo dizer que a arte é a identidade do artista, nas suas diversas expressões. Então, quero parabenizar o nosso palestrante pela forma como ele tratou a obra de arte. Um grande abraço a todos. Obrigado, Cristiane. Doutor, vamos deixar então o Guido para depois fazer as considerações finais. Tudo bem, Guido? O doutor... Quero fazer uma pergunta para o Guido também. Então, depois o Bertelli, você, por gentileza, Geraldo. Então, doutor Bertelli, por favor. Parabéns, querido professor Guido Palomba, meu irmão, meu amigo, companheiro de diversas academias e um grande amigo também do meu saudoso irmão Antônio de Padua Bertelli. Guido, eu só queria que você precisasse um pouco essa questão da designação tradicional e a diferença entre loucura e paranoia e outros sinônimos que são usados para identificar os loucos. Se você pudesse falar sobre isso. Porque o Código Penal ele fala dos loucos que não são imputáveis, que não têm imputação, melhor dizendo, né? Há loucos, há uma definição no Código Penal, entendeu? De loucos que não têm imputação. Então, no que caracteriza essa questão de louco que não tem imputação? Por favor. Agora, já respondendo... Tudo bem. Muito obrigado, Bertelli, pelas suas palavras elogiosas, a lembrança do seu e meu querido, seu querido irmão, o Antônio de Padua Bertelli, de saudosíssima memória. Rapidamente, de fato, os doentes mentais no Código Penal, o crime que eles praticam não lhes pode ser imputado, ou seja, o crime é inimputável a ele. Por quê? Se ele não fosse doente, ele não praticaria crime. Então, ele praticou o crime por ser doente. E esses doentes mentais, cujo crime não lhe é imputado, esse indivíduo, ele não é que ele fica à mercê da sociedade, ou vai para a rua, ou vai para tratamento. Eles, por apresentarem periculosidade social, eles saem da sociedade e vão para uma casa de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os antigos manicômios judiciários. E por que o crime não é imputado ao doente mental criminoso? Porque ele pratica aquele crime por não entender aquilo que ele faz. O entendimento dele é um entendimento, muitas vezes, delirante ou fruto de uma alucinação. Por exemplo, eu me sinto aqui, nesse momento, eu me sinto perseguido. Estão me perseguindo. O meu amigo Luiz Gonzaga Bertelli, ele colocou um chip na ponta desta caneta para me perseguir. Isso daí eu tenho consciência que foi feito, mas aí vem o Hélio Beliomini e diz, não, imagine, o Bertelli é meu amigo, ele jamais faria isso, ele não poria um chip para saber das suas ideias, então eu vou falar, eles estão mancomunados. E como eu estou sendo perseguido, eu reajo, eu passo do mecanismo perseguido para perseguidor. Às vezes, as vítimas nem sabem por que elas foram atacadas. Então, esses atos delituosos não podem ser imputados a esses indivíduos por eles serem doentes mentais. Pode falar, Bertelli. Obrigado, Guido. Agora vamos fazer o seguinte. Posso perguntar agora? Agora é o Geraldo, e em seguida, que eu estou vendo aqui, vai ser o Juarez Avelar. Tá bom? Pode ler, Geraldo. Guido, logo no início, você citou Machado de Assis
e um outro como epiléticos. Qual a ligação da epilepsia com a loucura? Mais uma pergunta sobre esse anestesista preso recentemente aí. A delegada fez questão de colocar no boletim de ocorrência que a ação dele não foi efeito de loucura, que ele tinha muita consciência do que ele estava fazendo. Então, são essas duas perguntas, a epilepsia e o caso do anestesista. Guido Palomba, obrigado. Geraldo, que prazer vê-lo. Eu Prazer é sou todo um meu. super admirador de você há muitos anos, desde A sempre. recíproca é verdadeira. Imagine, muito obrigado. Mas é de verdade. Eu inclusive, para mim é um prazer ser seu confrade. Bom, vamos lá. Primeiro, epilepsia e genialidade. Não é? Primeiro que é preciso deixar estabelecido que a epilepsia é o primeiro nome que foi dado aos doentes mentais lá nas priscas eras, quando ninguém sabia o que era. E por quê? É possessão demoníaca. Epi é o que está acima. E lepsis é abater. Epilepsis é abater por cima. Porque vinha o diabo, entrava no indivíduo e ficava sacudindo ele no chão. Ou se não vinha o diabo, que essa é possessão demoníaca completa. Ou vinha o diabo, pegava as ideias e ficava fazendo berzabum. Alucinava, delirava. Ou se não, era aquele indivíduo, que são as psicoses. Hoje nós sabemos que são as psicoses. Ou se não, ele fazia pactos com o diabo. Era o homem ruim, era o bruxo, que hoje são os condutopatas. Bom, pois bem, claro que este tipo de concepção ela mudou, e mudou isso já há alguns séculos, que hoje se sabe de fato o que é epilepsia. Porém, a epilepsia é o mais polimorfo dos males, é o mais antigo, é o que nunca mudou de nome, é o mais polêmico e o mais polimorfo. Então, existem gênios que são epiléticos, como os citados. E existem criminosos da pior qualidade que são epiléticos, porque ela é o mal mais polimorfo que existe. Agora, o que acontece é que tanto os gênios quanto as outras manifestações epiléticas, elas, infelizmente, quem sofre nunca deixa de pagar algum tributo. O bom é quando o tributo que ele paga é um tributo neurológico. Tem uma crise convulsiva ou tem um problema neuromotor, pega e vai embora. Existem muitos gênios que foram epiléticos na história. Por exemplo, Napoleão Bonaparte, São Paulo. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom Pedro III, Dom Pedro IV. E quantos outros? Eu vou citar mais um, que poucas pessoas valorizam, mas porque teve crise convulsiva. Ninguém tem crise convulsiva se não tiver um cérebro de constituição anatômica epilética. Ronaldinho, o grande jogador, ele não teve uma crise convulsiva lá na Copa, porque tem cérebro de constituição anatômica epilética. Então, a epilepsia é o mal mais polimorfo que existe, e é o mais antigo. Bom, você, Geraldo, me pergunta sobre o anestesista. Este anestesista pode-se falar com absoluta segurança que ele tem um distúrbio grave do caráter, dos valores éticos e morais. Isso pode-se falar com segurança, por quê? Todos os crimes, sem exceção, e eu repito por uma questão de ênfase, todos os crimes, sem exceção, são fotografias exatas e em cores do comportamento do indivíduo. Então, se eu consigo ver essa fotografia de algo que já aconteceu, e quem manda no psiquismo
quem manda no psiquismo ou melhor, quem manda no comportamento é o psiquismo, eu vou ter dados psíquicos. Então, se eu souber ver essa fotografia, que é o crime, eu vou ter dados do psicológico. Pois bem, este indivíduo, esse anestesista, ele tem dados psicopatológicos inegáveis. Aquilo que foi feito daquela forma, com a ousadia, com o arrojo e com a desvirtuação dos valores éticos e morais e com a perversão do desejo, o desejo deformado, obrigatoriamente, ele é um condutopata, porque a patologia, a normalidade está na conduta. Esses condutopatas, eles têm outros nomes, foram descritos na história como loucura moral, loucura lúcida, psicopatas. Agora, psicopatia, loucura moral, loucura lúcida, condutopatia ou qualquer outro sinônimo que se dê, não é doença mental. Não é doença. Isso é preciso que fique claro. Doença mental é ruptura com a realidade. Eu alucino, eu deliro, eu rompi com a realidade. Aqui tem um chip que colocaram para me perseguir. Isto é romper com a realidade. Os condutopatas não rompem. Agora você pergunta, eles são normais mentalmente? Não, não são. Eu termino dizendo o seguinte: natura não facite saltos, a natureza não dá pulos. Então, se nós pudermos pôr todos os doentes mentais daqui para cá, não é aqui nesta linha onde termina a doença mental que começa a normalidade mental. Ela vai começar lá para adiante. Da mesma forma que quando termina a noite, não é aqui que começa o dia vai começar para lá. E quem são os habitantes psiquiátricos? Os habitantes psiquiátricos dessa zona fronteiriça, desse interregno entre a loucura e a normalidade. São exatamente tipos iguais a esses anestesistas, que são conhecidos como psicopatas sexuais, condutopatas sexuais. Então, são pessoas irrecuperáveis, não deveriam mais voltar para o seio social. Se eles voltam, eles não tardam em recomeçar a atividade criminosa. E outro detalhe, não existe tratamento, porque eles nasceram, se desenvolveram e assim eles serão por quanto tempo eles viverem. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pelas explicações. Parabéns. Agora vamos passar a palavra. Aliás, o Guido recentemente apresentou uma live sobre esse assunto que eu tive o privilégio de escutar também. Vamos agora passar a palavra ao Juarez e depois o doutor Humberto Durso levantou a mãozinha ali. Nós vamos na sequência. Então, Juarez, por gentileza. Habilita o microfone, Juarez. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Academia Cristã de Letras, na pessoa do Dr. Hélio Egromini, da nossa secretária Francis de Azevedo, pela feliz iniciativa em convidar o Dr. Guido Palomba para essa nossa reunião aqui hoje, que nos trouxe uma polimorfa gama de informações aqui para todos nós. Porque quando o orador preenche por inteiro, cada um dos espectadores se sente envolvido no tema tão brilhantemente apresentado pelo Dr. Guido. E eu me sinto envolvido por vários motivos também. Durante a faculdade, eu convivi eu trabalhei no Hospital de Psiquiatria durante 5 anos, então me vi envolvido nas palavras do Dr. Guido de maneira carnal, vivendo com as dificuldades do paciente louco naquele sanatório. E, por outro lado, também ele trouxe aqui uma beleza maravilhosa da relação da loucura com a arte e tocou assim de maneira visceral no âmago da minha especialidade, que é a cirurgia plástica. E, curiosamente, toda vez que eu vejo uma fotografia do Van Gogh, ele está sempre com um curativo na orelha pela automutilação que ele se fez de um órgão que eu tenho a paixão muito grande do ponto de vista técnico para reconstruir. De maneira que eu queria
cumprimentar mais uma vez a academia e cumprimentar o doutor Guido pela brilhantíssima conferência que nos trouxe, riqueza de informações que eu tenho o hábito de anotar, preencher aqui umas 5 ou 6 folhas de papel ao máximo, anotando as informações que o doutor Guido nos trouxe aqui hoje. Então, foi uma tarde maravilhosa, enriquecedora, doutor Guido. Muito obrigado. Muito obrigado, Juarez, muito obrigado, e eu achei interessante. Muito obrigado mesmo de coração, você é uma pessoa muito querida, mas eu fiquei aqui prestando atenção, muita atenção na sua fala, e achei interessante que você notou o autorretrato de Van Gogh sem orelha. Eu queria dizer para os que estão nessa sala que o professor Juarez Avelar é o maior especialista no mundo de reconstituição de orelha. É o maior especialista, repito por isso, é o maior especialista no mundo de reconstituição de orelha, e ele notou o Van Gogh que tá sempre sem orelha. E tem outros autorretratos que ele não está, que ele está com orelha. E você notou logo esse por ser da sua especialidade. Muito bem, meus parabéns, Juarez. Muito obrigado. Obrigado, Juarez. Agora vamos passar a palavra para o doutor Humberto Durso, por gentileza. Obrigado pela presença também. Boa tarde a todos. Uma alegria poder participar. Parabéns à iniciativa da Academia Cristã de Letras. Assisti à palestra anterior, que foi fantástica também. Agradeço a oportunidade da doutora Francis me avisar dessas palestras, vejo de extrema importância para todos, porque são palestras diferenciadas que nós não vemos no dia a dia, não temos no dia a dia, são oportunidades únicas, e de tal sorte que hoje é mais do que uma pergunta, é dar os parabéns ao Dr. Guido Palomba, esse grande psiquiatra que, de forma didática, colocou um tema complexo, um tema difícil, e todos nós conseguimos assimilar facilmente. Tive a oportunidade de participar com o Dr. Guido Palomba no Conselho Penitenciário, e, diga-se de passagem, cada vez que ele fazia uso da palavra, era uma aula. Era uma grande explicação. Ele é uma pessoa especialista no que faz, e aqui, como eu disse, é mais do que uma pergunta. Sem dúvida alguma, as minhas palavras servem de elogio e reconhecimento a tudo que o Dr. Guido já fez pela nossa sociedade. Obrigado, e gostaria de ser avisado das próximas palestras. Por favor, Hélio, olha, eu gostaria de agradecer imensamente o meu amigo Humberto Durso, e também lembrar que ele faz parte de uma das mais tradicionais famílias de juristas de São Paulo e do Brasil. Eu tive a oportunidade de conviver com Humberto Durso, que ele foi diretor cultural da OAB de São Paulo durante alguns anos, alguns bons anos. Eu me lembro que eu conversei certa vez com ele que a Associação Paulista de Medicina, da qual eu sou diretor cultural, na época também era, e o Durso, o Humberto Durso era diretor cultural da Ordem dos Advogados do Brasil, e a APM e a OAB são vizinhas de parede. Então, eu me lembro que eu falava para o Humberto Durso, se precisar de alguma coisa, a gente só bate na parede para se comunicar, porque éramos vizinhos de parede. Mas eu queria aqui ressaltar que a sua presença muito nos honra, muito obrigado pelas suas palavras, e eu aqui reitero o meu apoio a você, Durso, que é uma pessoa que eu conheço ligada à cultura paulista e brasileira. Obrigado.
Eu só queria, vou te passar a palavra, Maria Cecília, só um segundinho. Eu só queria avisar que o doutor Durso e todos os outros já receberam da nossa parte essa tertúlia via e-mail, tá? Então já estão na nossa mala direta, mas para quem não sabe, as tertúlias ocorrem, regra geral, às terças-feiras de cada mês, às 16 horas. Estamos fazendo virtual porque é a maneira que nós estamos tendo hoje em dia de congregar o maior número de pessoas. Tá? Maria Cecília, e também as tertúlias, elas são anunciadas no site Vai me dar a da palavra entidade. agora. Já dei, Cecília, a palavra já está dada. Boa tarde. Que ainda bem, eu não queria que terminasse sem cumprimentar o Dr. Guido Palomba, que eu admiro muito, e falar para ele que eu fiquei encantada e, ao mesmo tempo, preciso estudar muito, porque frequentar os museus sem o conhecimento que ele passou, a gente não aproveita realmente. Eu sou sobrinha de um grande pintor, Giovanni Ópido, e ganhou vários prêmios, meu tio italiano, família de italianos, e acabei entendendo melhor. Eu preciso estudar bastante, mas eu faço questão de aprender muito, viu, doutor Guido? Porque a gente não imagina que tenha tanta coisa por trás, tanto conhecimento, e que seja tão ligado também com a doença, né? Com as doenças. Eu acho muito, muito importante, e eu aprendi muito. Quero agradecer e parabenizá-lo. Foi um prazer estar aqui, uma renovação, abriram-se outros caminhos para mim. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigado, Cecília. Você mora no meu coração duplamente. Primeiro, porque eu sou seu admirador das suas obras e eu aprendo com você e muito. Obrigada. E Cecília também, que é um nome de família. Foi o nome da minha bisavó, é o nome da minha mãe e o nome da minha filha. Então, você já sempre foi muito querida. Mas quem aprende sou eu com você. Eu conheço o Ópido, é um artista conheço, é um artista clássico, uma obra maravilhosa. Meus parabéns de você viver envolta nesse mundo das artes. Muito obrigada, viu? Obrigado. Fiquei feliz. E adoro meu nome, viu? Adoro. Cecília. Agora, a Francis pediu a palavra, por gentileza, Francis. Isso, boa tarde a todos. Eu nem iria falar, mas depois da colocação da Cecília, que ela é sobrinha de um artista plástico, eu parabenizo mais uma vez, posto já o tenha feito aí diversas considerações aí no chat, tá? E que sou sobrinha de Ettore Federighi. E nós temos aqui uma outra sobrinha dele presente, que é a minha prima Vanderly de Campinas, e o Ettore Federighi tem uma rua aqui na Vila Mariana com o nome dele, é um artista plástico renomado, diversas vezes, enfim, premiado, com obras no exterior, aqui em São Paulo e etc. Também tenho aqui em casa, que eu sou amante das artes. E o Guido, não tenho mais o que acrescentar nessa maravilhosa palestra, onde vários outros convidados meus aqui presentes estão assim extasiados. Parabéns, querido Guido, você sabe que eu te amo. Francis, então é uma declaração pública, eu também te amo. Muito obrigado pelas suas palavras gentis. E eu conheço Ettore Federighi. E meus parabéns que você ter obras dele com você, que é um artista renomado, consagrado e muito respeitado. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Por gentileza, alguém gostaria de se manifestar mais? Levante a mãozinha assim, porque o doutor Bertelli, mais alguém, por favor? Sempre uma questão me inquieta muito, desde que ingressei nesta pujante academia. Quem fez a tradução da oração de São Francisco?
Certa feita me disseram que Dom Antônio Fernando, bispo auxiliar de São Paulo e membro da Academia Paulista de Letras, teria sido o autor da tradução da oração de São Francisco. Eu não sei se o presidente conhece, entendeu? Quem teria sido o tradutor, entendeu? E que se fala e não se dá nenhum crédito ao tradutor, não é? Se alguém puder me ajudar, entendeu? Pesquisei e não encontrei, viu? O nome do tradutor. Então, eu vou fazer um parênteses aqui. Bom, eu quando escrevi sobre os 40 anos da academia, tem vários capítulos sobre São Francisco de Assis, e curiosamente, São Francisco de Assis escreveu várias poesias, mas essa oração que nós atribuímos a São Francisco de Assis, que nós lemos, inclusive, toda a nossa reunião, não se tem certeza que seja dele. Essa oração, na verdade, foi descoberta no século XIX na Normandia, na França. E ficou como oração de São Francisco, porque, obviamente, seguia o pensamento dele, né, de uma certa forma, de seus discípulos, né? Mas não se tem certeza se essa oração é a oração dele. Agora, quem traduziu do francês para o português, realmente eu não sei. Mas o que eu poderia acrescentar é que a oração que nós atribuímos a São Francisco, na verdade, não se tem certeza se foi dele mesmo. Essa especificamente, a oração que nós lemos da paz, né? Da paz. Obrigado. Nada. Alguém mais gostaria de se manifestar? Por gentileza, o nosso pintor de Portugal, doutor Avelino, o senhor tem que habilitar o microfone. Por gentileza, o senhor tem que habilitar o microfone. Apertar no ícone aí do microfone. Aqui. Pronto, prontinho. Pode falar. Guido Arthur Palomba, é o Adelino Ângelo. Dou-lhe os meus parabéns. Nunca ouvi o meu amigo a falar tão bem sobre a arte, sobre o Adelino Ângelo. Bravo, dou-lhe os meus parabéns. Aqui é de Portugal, o seu grande amigo do coração. Um chique coração para si e para todos que estão a ouvir. Chique coração, querido amigo Adelino Ângelo e La Salete Magalhães. Um beijo para vocês. Que prazer vê-los. Que sotaque maravilhoso, hein? Apertado, olha, foi emocionante falar com vocês. Muito obrigado pela presença do fundo do coração. Adelino! Um beijinho, grande abraço para vocês. Para o amigo, para si. E um coração muito grande que eu nunca mais vou me esquecer de si. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Avelino. Muito obrigado ao casal simpático aí de Portugal. Obrigado pela presença. E também nos honraram muito aqui com a presença. Alguém mais... Grato. Alguém mais gostaria de se pronunciar? E não se pronunciando mais ninguém, que eu não estou vendo mais ninguém querendo se pronunciar, eu acho que foi muito ótima a tertúlia. Guido, eu cheguei a contar 54 participantes na tertúlia, foi uma das que marcaram mais presenças nas nossas reuniões, e esse mérito se deve particularmente a você, ao qual eu uma vez mais lhe agradeço. Eu queria aproveitar esse ensejo para dizer que nós em breve teremos eleição para 2 vagas na nossa academia. E nós temos 9 candidatos, né? A academia está sendo ambicionada, está sendo procurada, e eu queria salientar publicamente que os 9 candidatos têm excepcional currículo. Os 9 candidatos têm excepcional currículo, cada um na sua área, e realmente o critério é um critério muito subjetivo que cada um vai escolher. Mas eu queria aproveitar esse ensejo para dizer o seguinte: devido à excepcionalidade dos concorrentes, desses 9, pelo menos eu já vi aqui presente uns 6, abrilhantando essa tertúlia também. Eu pediria que aqueles que não ingressarem nesse escrutínio, que será o mês que vem, por gentileza, continue frequentando a nossa academia. Vocês têm um valor muito grande, e se o ano que vem talvez haja
abertura de novas vagas. Então, não deixe de frequentar, porque nós não gostaríamos de ficar longe da preciosidade de pessoas como vocês. Por favor, eu já estou antecipando bem antes da eleição esse pedido que eu tenho reiterado nas últimas tertúlias. Então, parabéns aos 9 concorrentes. Os 9 se tornaram elegíveis pelos 3 acadêmicos que avaliaram seus respectivos currículos. Então, não se afastem, porque vocês são preciosos. Muito obrigado e parabéns pelo currículo de vocês. Eu queria caminhar ao final da tertúlia, dizer o seguinte: Guido, daqui a pouquinho eu vou te mandar um mimo, que é esse certificado, para registrar de modo assim afetivo e físico a sua presença nessa tertúlia. E queria também convidar todos vocês para que estivessem na próxima tertúlia, que vai ser no dia 16 de agosto, que é a terceira terça-feira de agosto, que nós vamos ter a honra de ter o Geraldo Nunes Silva, que é um grande jornalista, né? Eu falar do Geraldo, é uma figura conhecidíssima no cenário paulista e nacional. O tema que ele escolheu para falar vai ser São Paulo todos os tempos, né? E o Geraldo Nunes foi jornalista aéreo durante muito tempo e é um dos mais prolíficos escritores da nossa academia. Ele produz quase que semanalmente 2, 3 artigos e que são publicados no nosso site. Então eu convido a todos que participem na próxima tertúlia para escutar. Geraldo, a tertúlia que vem você vai falar sozinho. Você vai ter um tempo maior para falar à vontade, Geraldo. Então fica tranquilo, tá bom? Tá bom. Estamos todos ansiosos para escutá-lo na semana que vem. E da minha parte... Vou acrescentar, inclusive, no nosso bate-papo, vou falar algumas coisas sobre o centenário do rádio no Brasil. Acho que vai ser muito bacana. Muito bom. Obrigado. Só deixa um tempinho para o pessoal fazer pergunta e colocação, senão não vai sobrar tempo para fazer pergunta e colocação. Mas o Geraldo produz Spotify, é uma coisa assim, produz artigos, documentários em som. Realmente é uma máquina de produção que orgulha muito a nossa academia e com certeza também orgulha muito a Academia Paulista de História, a qual ele é membro. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todos, particularmente ao nosso querido conferencista Guido, pela brilhante tarde que nos elevou, e de modo muito particular agradecer o pintor Adelino, agradecer aos nossos visitantes, aos candidatos que aqui se encontram, né? Se eu não errar, eu vejo aqui o Humberto Durso, eu vejo aqui a sua esposa Clarice Durso, eu vejo aqui o Flávio Quillit de Campinas, eu vi aqui o Gilberto Marques Bruno, também um outro advogado, eu vi aqui a Gertrudes Valienglo, que aqui se encontra. Eu não sei se tem mais alguém, acredito que já entraram e saiu, mas de qualquer maneira, muito obrigado a todos vocês que se fizeram presente, que nos alegraram, e fica esse desejo de querer mais na próxima tertúlia. Como vocês todos sabem, quem escolhe o tema é o palestrante, e como aqui na nossa tertúlia ela é rica, na academia é rica de pessoas diferentes, com mais diversas profissões, então cada um traz um tema mais diferente possível, que é essa diversidade que nos enriquece. É isso que a gente espera sair daqui, né? Com uma cultura como um todo assim que nos eleva. Então, pessoal, muito obrigado e até o mês de agosto, se Deus assim permitir. Tá ok? Obrigada a todos, boa tarde, até a próxima. Tchau para todo mundo, muito Vai ser obrigada. Parabéns pela maravilhosa. reunião. Parabéns. Tarde a todos. Parabéns, doutor Francis. Obrigado, pessoal. Tchau. Belíssima reunião. Belíssima. Respondeu. Parabéns, doutor Palomba.